Orlando, falando dessa parte da imersão, são 3 dias, um pouquinho, o que acontece? O cara chega no primeiro dia, dá um preâmbulo aí do que seriam esses 3 dias. Então, o objetivo de ser um treinamento de imersão, um dos grandes problemas do mundo moderno hoje é a falta de foco. As pessoas se dispersam o tempo inteiro. Nós vivemos no mundo da informação. Nunca se teve tanta informação no mundo como você tem hoje. Você tem acesso a qualquer tipo de informação, o que você quiser você tem informação. Internet, só que telefone. Informação, saber não habilita a fazer. As pessoas sabem o que tem que ser feito, mas elas não fazem o que precisa ser feito. Todos nós sabemos exatamente o que tem que ser feito para ter um corpo bacana, para ter uma profissão bacana, para ter um relacionamento bacana, mas fazer é difícil. Porque nós vivemos num padrão, há 20, 30, 40, 50 anos, estabeleceu-se um padrão. É como se fosse um CD, lá um DVD. Toda vez que você aperta naquela faixa, vai tocar a mesma música. Então, se a música não for a mais agradável que você gosta, vai continuar repetidas vezes tocando aquela música que te leva à depressão, à frustração, à chateação, a medo. Então, se você não colocar uma nova música em cima ali, quebrar esse padrão e colocar uma nova música, a música que você quer, que leva você de encontro aos resultados que você quer, não existe transformação. Então lá dentro a gente leva exatamente para isso. Não tem celular, não tem televisão. Nada. O cara não pode levar. Não tem celular, não tem televisão. Senão você está lá na palestra e o cara está aqui no Facebook, no WhatsApp. Exato. Não tem. Ele se desliga, geralmente é um hotel fora, um pouco afastado dos grandes centros. Ele se desliga completamente e aí é uma imersão. 90% do treinamento é prático, ele vai estar no controle, eu sou só o garçom que vou servir o banquete, ele que vai se deliciar lá com o banquete, praticar. Começa, por exemplo, 10 horas da manhã e vai até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, quase todos os dias, sem intervalo. 1 hora, 2 horas de intervalo. Sem intervalo. Não tem que ele quebra para coffee break e paradinha, para respirar. E o cara não tem gente que dá o gato, não? O cara que leva o celular e fica aqui, aquelas pessoas que são malucas. Porque tem gente que é assim, né? O cara vai no banheiro, ele leva o celular, ele vai deitar, ele tá com o celular na mão, ele tá com a esposa jantando e ele tá com o celular na mão e mandando mensagem. Esse é um desafio super-humano para mim. Porque difícil, assim, né? Quando é uma empresa, por exemplo, que contrata, geralmente as pessoas vão lá, elas não foram por conta própria. Quando uma pessoa vai e pagou, ela sabe o que ela está buscando. Ela foi buscar recursos, ela pagou, então ela quer entrega. Os outros vão desconfiado, com medo, e vão com aquela seguinte crença, que já está pré-estabelecida. Puta, mas esse negócio chato da empresa, vou passar o dia inteiro lá, poder estar jogando futebol, sem televisão, tem que estar aqui. Só que a gente tem uma metodologia de indução que na primeira hora, exatamente na primeira hora, ele já está totalmente entregue. O cara já está plugado. Totalmente. Porque ele vai perceber que é com ele. É a viagem dele, é a jornada dele, foi feito para ele. No último treinamento tinha 500 pessoas, mas para cada um é uma viagem, para cada um é uma jornada. E o cidadão que está ali, ele se enquadra exatamente na viagem dele. É uma viagem para dentro de si. E aí, a gente tem uma tecnologia que leva o cidadão para o inferno astral dele. Você leva ele para o último das dores dele. Como? Isso eu li Tem uma metodologia para isso. Porque é assim... É num papo, é numa palestra, é individual? Não, existe uma metodologia, existe a indução, existe toda uma tecnologia que não tem como falar aqui. Mas é assim... A pessoa, existe uma metodologia que vai induzindo a pessoa para uma viagem interna. Então, o que acontece levar para o inferno dela? Muitas coisas que acontecem na vida de uma pessoa, ela sabe que está incomodando. Todo mundo sabe que tem alguma coisa que está incomodando, que está chato em qualquer área da sua vida. Todos nós temos. O Papa tem, o presidente tem, todo mundo tem. Só que, geralmente, a gente empurra para debaixo do tapete. Geralmente, a gente não tem coragem de enfrentar porque a gente fala, é uma guerra perdida, eu não consigo. Inconscientemente, lá atrás, em algum lugar, foi estabelecida uma crença limitadora na sua cabeça e você não vai. Mas aqui de lá, volta e meia, ele não se cala, volta e meia ele vem de cobra. Ele vem de cobra e vai tirando a sua energia. Quando você leva o cidadão para aquele... Só que você não movimentou até agora, porque não doeu o suficiente. Dentro do treinamento você leva ele para o inferno dele. Literalmente ele vai sentir, experimentar o pior... O que vai acontecer com ele se ele continuar persistindo nesses padrões equivocados? É aquela ideia do desconstruir para reconstruir? É esse o caminho? Quase isso.
Se você leva ele para o inferno dele e doeu o suficiente e falar, eu não quero isso mais para minha vida, eu não aceito mais isso para minha vida. Aí você traz ele de volta, dá recursos, dá tecnologia para ele, ele pratica ali, enfrenta aquele medo que ele não tinha há tanto tempo, daquele mal há tanto tempo, e ele pratica e faz, aí você leva ele para o céu e ele sai dali com recurso. Recurso não que eu dei uma pílula, não que eu escrevi, não que tem um dicionário, não que tem um manual. Ele praticou. E o que você praticou no seu emocional, o que você praticou na sua fisiologia, fica em você. E aí se descreve um novo padrão. Com um novo padrão, ele tem recurso para sair aqui fora e continuar praticando. Quando você fala, né, de pílula, de não sei o quê, quando a pauta chegou, a primeira impressão que a gente tem é que vai ter alguma coisa, evidentemente não sobrenatural, mas que é acompanhado de algum tipo de alimentação específica. Não sei se você lembra daquela época que estavam fazendo ração humana, estava uma moda de ração humana, né, que o pessoal ficava, não, quem toma essa ração humana consegue um equilíbrio, papapá. Aí a primeira impressão é que não é um treinamento, quando fala só o nome, pelo menos para mim foi assim. E você está me dizendo completamente diferente, é bacana entender que tem todo um estudo por trás disso. Isso aí, Orlando Augusto é um super-humano, é o líder dos super-humanos. Parabéns pelo trabalho, Orlando, e fica aí o recadinho para o pessoal de casa. Acho que desse papo nosso, que foi muito breve, pelo tamanho do assunto, fica a referência. Muito mais importante do que liderar as outras pessoas é liderar a si mesmo. Isso já sou um tiquinho mais super-humano do que eu era antes. Obrigado. Obrigado.